se vai agora. Deu pau no primeiro, eu estou tentando de novo. Então vamos começar de novo. Ou ao vivo também. Daqui a pouco eu vou lá compartilhar com... Não sei se eu tô... Ah, não, esse daqui tá no telefone, então... Ressonância e os ciclos da natureza. Esse é o assunto de hoje. Então eu vou compartilhar isso daqui. Mas onde que aparece que eu posso compartilhar isso, hein? Na linha de tempo de um amigo. Deixa eu achar minha página. Porque aí o pessoal da página também já vai assistindo. É isso que eu estou fazendo. Mas eu achei o compartilhar, mas não abriu a página do Zonti. Deixa eu ver se por aqui eu consigo compartilhar. Lá no Zonti. Não, então eu já achei aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aê! Pronto. Estou compartilhando. Achei. Marinheiro de primeira viagem é sempre assim, entendeu? Então a gente vai fazer nas duas páginas agora. Agora eu consegui. É a primeira vez que eu faço isso. Então aí tem o pessoal do Zonti que segue por lá. Tem o pessoal, os amigos lá meu do Face. Tem o Hangout, tem o link. Então se alguém quiser participar também pode participar. É só vir bater papo aqui. É a mesma coisa, só que às vezes a gente continua conversando do Hangout, para não ficar muito comprido o nosso papo, tá certo? Então essa semana eu venho falando dos ciclos da natureza. Para quem não viu, eu falei dos encontros de céu e terra. Eu estava conversando domingo com um amigo que tem um nenê recém-nascido, vai ter poucos meses aí. E eu lembrei de uma vez que eu estava com a minha nenê, 1 ano, uma coisa assim, 1 ano e pouco. E eu comecei a acordar no meio da noite. E aí eu reparava que ela ficava resmungando, ela não levantava, só ficava resmungando à noite, que não era costumeiro. E ao mesmo tempo eu via cachorrada na vizinhança, morava num prédio baixo, aqui na Vila Mariana, e ao redor, a cachorrada toda latindo, entendeu? Aquela conversa de cachorro no meio da noite. E eu ali, acordado, também percebendo esse movimento. E o que acontece? Eu comecei a perceber que isso foi cíclico, tá? Então eu marquei na folhinha, eu acompanhei, eu acho que esse tipo de coisa, uns 3, 4 meses, e marquei na folhinha as datas que eu percebi isso, porque eu achei diferente. Então é assim, é uma data que geralmente até o dia 10 acontece, mas assim, entre 9, 8 por aí, e depois 21 até 23. Era essa a periodicidade desse ciclo, desse acontecimento. E não acontecia mais durante o mês. Entendeu? Meio da noite mesmo, assim, 2, 3 horas da manhã acontecia aquele negócio. Na época o mestre estava dando aula de I Ching. E eu com o nenê novo, eu trabalhava sábado, tinha aula ainda domingo. Tinha que voltar no instituto, então não ia sempre. Então eu peguei, anotei aquilo lá. E um dia eu acordei, porque eu falei, pô, isso daqui tá muito normal, né? Essa regularidade do negócio. E eu resolvi ir para a aula de I Ching. E quando eu cheguei, o mestre
Aula de Xing é sobre ciclo da natureza. Não é para jogar aqueles negócios moedinha, aquilo lá é coisa banal. Mas falava assim, isso é coisa banal, isso é ralé do ralé do pessoal que estuda I Ching. O I Ching é isso aqui. E aí ele pegou e deu as datas, filha da mãe. Entendeu? Ele pegou e começou a passar as datas. Aquelas que eu estava acompanhando. Eu falei, não é possível. O velho sabe muito, muito, e sabe que eu vou aí nesse dia. Ou ele me chamou, sei lá. Eu não sei, é incompreensível. Mas é um barato isso. E aí eu cheguei lá e ele deu. Putz, Ou acorda aí e perceba a natureza, né, seu trouxa? E o trouxão acordou e percebeu e marcou na folhinha. Mas se eu não tivesse marcado na folhinha, eu falei, pô, eu tinha perdido isso. E ele pegou e deu as datas. Eu falei, são essas datas aí. Para quem não conhece, o ter mestre é uma coisa complicada, tá? Mestre de verdade, né? Porque ele fala o que ele quer na hora que ele quer. Ele não fala quando você pergunta. Entendeu? É um inferno isso. Então eu nem me atrevi a falar, porque ele deu a letra toda. Ele falou assim, isso daqui você vai encontrar umas datas parecidas naqueles almanacs chineses, que tem também, o japonês também tem. Então se você for na Liberdade comprar, você vai achar as datas. Mas para lá, ele falou, eu calculei essas datas aqui para o Brasil. Ele devia estar acordado, devia estar lá vendo isso acontecer. Então eu falei, putz, esse é o I Ching que a gente tem que conhecer, né? Que a gente desconhece. A partir dali eu fiz um quadro enorme, o pessoal que é aluno já viu o quadro, cheio de informação, milhões de informações, que é para a gente aprender. É que eu falo, se você não conhece a natureza, você não sabe como subverter. Porque o Tao te dá as condições, inclusive, para você roubar dele. Então você tem que saber como ele funciona, para você poder fazer isso. Porque a morte é isso, né? Você tem aquela coisa e você tem que fugir da morte. Então ele te dá as condições para as duas situações, para viver bem e para jogar com essas energias para você sair dessa influência fatal, que é levar a gente à morte. Então eu falei, putz, você fica contente porque você ganha um pedaço do quebra-cabeça que tem aquelas 5 milhões de peças e tudo em branco, e você tem que achar e não tem beirada, né? Aquele mapa do inferno, né? Um dia eu pego aqui e mostro para quem está assistindo o meu mapa do inferno. E tudo isso é assim, ele soma conhecimentos. Então, o conhecimento básico qual é? O conhecimento básico é o conhecimento que você está inserido na natureza e que a gente desconhece. Tem estrela envolvido, tem época do ano envolvido por causa dessas estrelas também, né? Mas tem outras coisas que só o mestre vai te falar. Por exemplo, essa que eu acabei de mencionar. A outra questão é aquela questão do dia, né? Então hoje eu falei do sino que batia às 6 horas, né, da tarde. Minha avó falava assim, vem jantar às 6 horas da tarde, esteja aqui para jantar. Então você ia, além da comida boa, a avó pediu, você ia. Você chegava em casa, o sino da matriz batia lá longe e ressoava na cristaleira. Entendeu? Alguma coisa ali vibrava. Então que eu falei de ressonância, né? A gente pensa em ressonância só naquela coisa de imagem, né? Da cabeça, quando você vai no médico e tudo mais. Não. Ressoar é isso, é uma coisa que vibra. E a outra coisa que está na mesma frequência que vibra junto. Tá? Então a gente é assim. Então minha nenê lá no berço, a cachorrada, toda reagiam
há uma vibração da natureza, e eu, né, o observador disso tudo, vendo isso acontecer. Então a gente estava vibrando na mesma frequência, o resto todo mundo dormindo, tudo quieto. Então eu acho que são épocas especiais, tem pessoas já aptas para perceber essas coisas, tá certo? Mas a gente tem isso dentro da gente. Então quanto mais sensível você fica, mais você percebe também. Então essa coisa dos 6 horas para quem é católico sabe que tem as rezas das 6 horas, né? 6 da manhã, meio-dia, né? 6 da tarde e meia-noite. Tem aquelas intermediárias também, então é 9, 15, tá? 21, tem as outras rezas também, então aquela hora da Ave Maria, que o pessoal já deve ter ouvido, que a gente é, o Brasil é católico, né? Então você tem essas ligações também, é interessante perceber isso. Mas é a hora que chove mais também, e que tem mais trovoada. Então se você reparar, infelizmente é o horário que você sai do rush. Você pega o rush nesse horário. Então é o horário mais Oi? Pega o caos, o pior possível, né? Porque já tem a influência do céu e da terra se atracando. É atracar mesmo. Eles estão se juntando. E nessa hora que se junta, o raio acontece. Entendeu? Então esse é o raio. E este momento explica um outro momento que é esse raio que acontece na hora da fecundação. Tá? É o mesmo, aproximou céu e terra, tem esse raio, tem essa descarga elétrica. Tá legal? Então tem gente que enxerga. É o choque inaugural da fertilização, né? Que é chamado, o chinês tem termo para isso. Quem conhece medicina um pouco mais avançada, medicina chinesa, tem isso. Você tem que conhecer esses momentos, você tem que saber quando acontece. E ali já tem um bicho novo, né? Esse raio já tem o contato do céu e da terra, através do espermatozoide e do óvulo. Os dois fazem isso. Então, na natureza, a gente tem isso todo dia. Então, todas as formas são criadas. Se você olhar o Lao Tse, né? O Tao Te Ching, você vai ver isso escrito lá. Mas o pessoal não entende, porque está enfiado lá no meio. Você não sabe o que significa isso. Então, ele está contando, são histórias da natureza em volta da gente. Esse é o negócio. É isso que a gente tem que aprender. Então eu parto daqueles momentos de choques que acontecem entre céu e terra que interferem na gente. Então a gente ressoa também. Tá? Você pode aproveitar esses momentos para... No outro dia eu falei disso. Você pode aproveitar esses momentos para você se recolher. Porque como a energia do céu e da terra estão ali para gerar coisa nova, você que é um ser que precisa ser renovado a todo instante, porque você morre a todo instante, você aproveita esse choque inaugural que acontece mais intensamente meio-dia, 6, 18 e 24, para se recompor também. Tá certo? Então você amplia esse leque de conhecimento, né, numa capacidade que não é para qualquer um. Então a gente não entende a visão deles. A gente não é instruído. A gente é de outra cultura, primeiro. Nem sei se existe mais essa cultura lá. Então, como está para morrer, a gente tem que transmitir. Deixar registrado para que alguém aprenda dos que estão vendo aqui e que possa um dia transmitir para alguém também. Tá? Porque isso se perde. Esse tipo de conhecimento que não é aberto, que é assim só para a família, né? Por um núcleo. Para alguns que têm um entendimento ou que acham que podem aproveitar isso como parte da pessoa, é que guarda. O resto joga tudo fora. Quanta gente que eu não, né, convivi lá no México,
não faz mais nada com isso. Jogou fora o caderno. Pôs fogo. Caderno que não serve para nada. Oi? Eu acho que, então, como você... Eu estava falando de pessoas, né? Eu acho que tem pessoas mais sensíveis. E não necessariamente são da mesma família. Não é? A gente tem uma amiga... Eu estou falando aqui com o pessoal do Hangout, tá? Então a gente tem uma amiga que ela é mais sensível que a gente, não é? Uma outra aluna. Bem mais sensível que a gente. Eu tenho treino. Eu me tornei sensível. Ela não. É de natureza dela. Então ela percebe coisa que eu não percebo. Eu percebo coisa que eu fui instruído e que meu treino me tornou apto a perceber. E o dela é natural. Então existem milhares de pessoas assim que são desperdiçadas, né, na natureza, na sociedade. E que não aproveitam nada disso, porque não sabem o que fazer com essa porcaria. Com essa sensibilidade. O que um cara, um leigo, que não teve um mestre, que nem eu tive, ia fazer com o conhecimento dele, disso, dessa percepção de acordar, ver a filha resmungando e o cachorro latindo? Ele ia virar para o outro lado na cama e isso ia desaparecer. Mas aí um chato, tá, que percebeu isso e falou: isso é incomum, isso não acontece sempre, e anotou numa folhinha. Teve a pachorra de não anotar uma vez, mas várias vezes. E foi num dia específico para ouvir o mestre que ia falar sobre isso. Então, putz, caiu é uma luva, né? Aquela luva que, puta, é do teu tamanho. Não é a luva lá do OJ, não, né? Que não... da assassinato, tá? A luva aqui é feita para você, cara. É você que ouviu. Vários, pouco tempo, eu devo ter no caderno, foi um sarro. Eu acho que eu tirei e eu guardei a folhinha. Porque então, como ele acontece 2 vezes no mês, 9 por volta do dia 9 por volta do dia 23, aqui no Brasil, isso é perceptível para todo mundo. Então, se vocês tiverem a paixão de ficar acordado nesses dias, 9, 10, 22, 23, vocês vão perceber a cachorrada conversando. Se tiver criança em casa, vocês vão ver a criança se mexendo mais no berço. Criança, porque depois de algum tempo você vê, eu parei de perceber. Eu sei os dias. Entendeu? Eu sei o que acontece nesses dias. Mas eu devo ser um dos... zero da população, né? Para mim serve para alguma coisa? Para mim serve. Eu estou montando um quebra-cabeça enorme. Enorme. Então aqueles horários que o pessoal de medicina chinesa sabe, né? O dia começa às 11 da noite, vesícula biliar, madeira primeiro, 4 horas de madeira, depois vem metal, não é? Assim, terra, fogo, água. Então, e tem o fogo ministerial por último ali. Então você tem as 6 manifestações, 4 horas, 6 vezes 4, 24. Eu fui... olha lá, viu? Então eu falei que uma jogou fora e aqui já colocou. Eu joguei fora mesmo. Olha lá. Por acaso, eu tenho o caderno dela xerocado. Porque eu estava dando aula e é assim... Não me interessava tratar criança. E o mestre deu aula específica para tratar criança. Entendeu? É bem mais complicado. E ela assistia a aula, que foi minha aluna também, marido, os filhos. E aí ela anotou e eu tenho o caderno. Então eu tenho aqui, viu? Se você quiser depois... xerocado, tá guardado. Eu tenho um caderno de outra aluna também, com as minhas aulas, porque um material meu de alimento, algum aluno levou embora.
o original. Entendeu? Pegou para anotar e embolsou. Então eu peguei o caderno de uma aluna. Então eu falo para ela, eu tenho o seu caderno também, que é da minha aula. Com coisa de alimento que eu dava. Que perdeu. Aí depois eu recuperei com ela. Muita coisa você esquece, nem usa. Comida chinesa você nem pega, né? Você nem come. Olho de dragão, vim saber agora recentemente que era olho de dragão. Mas deixa pra lá. Depois eu mostro o olho de dragão o que é. Parece uma uva. Tem a lixia, né? Ela é marronzinha, meio dourada. Esse olho de dragão. Então, você tem que aprender esses encontros, você tem que aprender que existe na natureza aqueles ciclos grandes, né? O ciclo maior é o de 29.600 anos. Esse eu não pretendo estar aqui. Tá? É quase. Então o chinês calculou isso. Eu tenho o livro lá de matemática da China antiga. Mas é assim, é o eixo, né, o eixo da Terra que volta ao mesmo lugar. Hoje eles acham que é 26 mil anos e o chinês calculou em 29.600 anos. Esse retorno que a gente teve agora no ano de 2000, né? Que o eixo aponta para a estrela polar de 26 mil em 26 mil anos. Ele volta, ele fica fazendo assim, tá? O eixo da Terra. Agora no 2000 ele fez de novo, então ele fechou um ciclo de 29 mil anos para trás. E a gente entrou num outro ciclo. E dentro desses ciclos existem outros ciclos grandes. O que é mais comum, mais fácil de a gente conseguir acompanhar, é o ciclo de 60 anos. Que é aquele que dá os signos. Então 12 anos, né, que é o ciclo de Júpiter, e divide o céu em 12 regiões. E aí você tem os 12 signos, que é a reforma, porque são 28, parece. Que se você olhar naquele mapa que eu falei que eu montei, você vê todas as 28 divisões do céu. Você vai lá no Lao Tse, você encontra 24 raios fazem, ou 30 raios fazem a roda, né? Então, aí você não entende o que são esses raios. Os raios são justamente essas divisões espaciais do céu. E aí ele fala do vazio, você se usa do vazio da roda, né? Porque tem aqueles raios de madeira. Mas ele está falando desses ciclos da natureza. Tá? Então a gente vai aprendendo que a gente é regido por ciclos. E ciclos que sempre acontecem, né? Porque a gente é microcosmo, a gente dura muito pouco, 100 anos é mixaria. Você vê, um ciclo grande é 29.600 anos pelo chinês. Se for pelo ocidental, que tem um desconto, é 26 mil anos. O ciclo de 60, muita gente não vive ciclo de 60 anos. No mínimo, seria 5, né? Para o chinês. São 300 anos para encontrar a verdadeira natureza, o verdadeiro espírito. 2 é o básico, é viver que nem cachorro, o mestre falava. Então você vai encontrando esse ciclo na natureza de diversas maneiras. E são coisas recorrentes sempre. Então o I Ching, que é esse livro das mutações aí, ele mostra para vocês, para gente, que são coisas recorrentes. Tá? Não existe uma coisa nova, existem sempre as mesmas coisas. Só que como o ciclo é muito grande, a gente perde essa noção do ciclo. Mesmo o ciclo de 60 é muito grande, né? Eu fui ali fazer o levantamento aqui no Brasil, você não consegue ciclo de chuva aqui. De 60 anos. Porque o país é extremamente atrasado, né? Não tem essa pretensão. Aí eu coloquei esses dias que a gente vai ter outra seca em 2025. 2025 é depois de amanhã, né? O ciclo, eu vou aproveitar esse fiozinho aqui
Essa ponta aqui foi 2001, tá? É um ciclo descendente, onde eu tenho o ponto mais baixo, que foi 2013, e eu tenho esse ponto aqui, que é semelhante a esse, que é 12 anos depois, que é 2025. Então aqui, lá no Fernando Henrique, a gente teve crise hídrica no Brasil inteiro, porque é ano de serpente, tá? Aqui embaixo foi a serpente de água, que é o mais profundo possível. Então foi a seca mais profunda. Então só vai acontecer daqui a 60 anos. Uma nova crise hídrica do tamanho da nossa. Imagina com a população que vai aumentar muito, se não tiver a Terceira Guerra Mundial lá do Jong-un lá, tá? Vai acontecer de novo. E agora, em 2025, a gente tem uma equivalente a que a gente teve em 2001. Tá certo? Então vai acontecer de novo. Então, se você não se precaver, o chinês enxerga esse ciclo, enxergava esse ciclo, e se precavia contra. Como a gente é um povo atrasado, a gente não vai se precaver. Só os que estão assistindo aqui, que talvez façam alguma coisa. Entendeu? Que possa falar assim, vai acabar a água de novo. Nós vamos ficar sem água e talvez sem luz. Porque a gente não se recuperou ainda desse último, que é o mais grave, né? Possível que teve. Existem outros ciclos. Esse é um que eu conheço, que é extremamente importante para a gente. A gente vive basicamente de água. Água e energia elétrica. A gente não estaria conversando aqui se não tivesse os dois, né? A gente é basicamente voltado, né? Hidrelétrica é o que comanda o Brasil ainda. Então você tem que já precaver o que vai acontecer. Então eu sabendo o que vai acontecer, eu já vou ter caixa d'água maior, vou começar a fazer captação de água, vou colocar geradores, né, de energia para isso, porque a gente vai ter apagão de novo, entendeu? Como é cíclico, você se precaver contra o negócio. Então a gente tem que ter uma inteligência um pouco diferente. A gente é mal informado, infelizmente, né? O Brasil é terceiro mundo, infelizmente, em tudo. Mas como eu aprendi isso de uma cultura extremamente antiga, que é essa chinesa, e a gente pode aproveitar isso, a gente tem que aproveitar. Tá? Enquanto eu fico fazendo meus treinos para guardar minha energia para eu durar mais, eu também posso fazer isso na minha vida cotidiana, né? Entendeu? Então a gente tem que transportar, são vários, o mesmo conhecimento, ele se transporta para várias situações da vida da gente. Então a gente tem uma vida comunitária, a gente tem uma vida particular da família dentro, tem uma vida particular minha, fora minhas famílias, né, todas, entendeu? E a gente tem um organismo ainda que é organismo mundial, né? Regional e depois mundial. Então se você conseguir levar esse conhecimento do micro para o macro e aí que é esse conhecimento do macro que chegou até o micro, seria o ideal. Pensou? Você não ia passar crise, né? Você ia enfrentar a crise. Você ia fazer aquilo que eu estava falando, de burlar a natureza. Então vem uma seca, você tem a água guardada. Tem aquela história de um dos irmãos na Bíblia, não tem? Que o cara foi vendido para os egípcios. E ele porque ele interpretava sonho, eu esqueci o nome do José, eu acho, né? Esqueci o nome dele. E ele ficava interpretando o sonho pro príncipe lá, pro faraó, né? Ele falava, vai ter 7 anos de prosperidade e 7 anos de vaca magra. As vacas magras iam comer as vacas gordas. E ele interpretou esse sonho e falou assim, então a gente vai ter 7 anos de prosperidade, mas vai ter 7 anos de... Isso aconteceu mesmo, né? Se você vê os relatos, isso teve. Então eles encontraram já o reservatório de grão. Só o Egito teve isso. Por causa desse cara que percebeu esse ciclo da natureza. Então ele conseguiu convencer o faraó
a fazer um negócio desse. Então a gente começa a ver que tem pessoas especiais, que eu estava falando com a Selma aqui no Hangout. Tem pessoas especiais que percebem isso. São raras, né? E se estiver numa posição boa, ele consegue fazer coisa boa. Se ele for um perdido, ele não consegue fazer nada. Você imagina se ele tivesse ficado, né? Se os irmãos dele não tivessem vendido ele lá para o faraó. Não ia servir de nada. O que ele ia fazer? Ele ia cuidar da fazendinha dele e só, né? E como não podia guardar muita comida, ele ia morrer também. Então você vê, a gente tem que entender o ciclo da natureza para a gente poder se adaptar à situação que vem. Mulher tem um ciclo. Primeiro, 28 dias. Depois, 7 em 7 anos. 21, ápice, né? Da mulher bonita. 49, já mingou, né? Acabou o yang dela. O ciclo do homem é 8. Amadurece mais devagar. Mulher amadurece mais rápido. Envelhece mais rápido. Dura mais. Porque ela é yin. O yin dura mais. A forma dura mais. O yang não dura tanto. Ele não é feito para durar. Porque é a própria natureza dele. Então, o yang desgasta. Então, se você não aprende a conservar, você vai morrer cedo. Sou yang, né? Então, toda hora eu tenho que lembrar disso. Poupa, guarda, retém, segura, não deixa fugir. Então, você tem que inverter o processo. Então, como eu estava falando outro dia, né, no Hangout e no ao vivo, você sabe que a energia aqui de cima, ela mutou, ela fez uma mutação. Você sabe que a energia de baixo, do baixo vento, fez uma outra mutação na mesma época. O que era em cima céu virou fogo, o que é embaixo terra virou água. Fogo, natureza ascendente, vai embora. Água, natureza descendente, escorre. Então a gente tem que inverter. Põe a água, vamos pôr assim, e o fogo embaixo. Porque o fogo quer subir, a água quer descer. Eles entram em choque e um impede o outro de fazer a natureza. Então, para eu me manter, eu tenho que inverter essa polaridade interna. Então, eu sei a lei. Eu sei como roubar. Entendeu? Esse é o lance do negócio do chinês. É você ensinar como a energia funciona para você roubar do teu pai. Porque ele deixa. Ele te ensinou a roubar. Tá certo? Ele criou você para você servir de alimento dele. Então você tem que enganar esse pai. Você tem que fugir, né? Você é a galinha gorda que tem que fugir do galinheiro. Para não ser pego e tomar conta, cuidar com as raposas que vêm de fora ainda. Então você tem que fingir que você não quer ir embora. Então você tem que arranjar argumento para lidar com ele, para lidar com a morte. Porque quem dá a vida, que é o pai, vai tirar a vida de você. É o próprio pai, né, que tira. A gente fala que quem dá a vida é o fogo do céu, né? E quem tira a vida, a gente só morre por fogo. Extingue a água na gente. E esse fogo, ele é ascendente, a água que não segura, mata a gente. Então a gente morre sempre por fogo. Tá certo? Então são coisas complicadas, assim, a princípio, mas todo dia eu falando, enchendo a paciência, eu escrevo todo dia. Por quê? Porque às vezes é pequenininho, é uma coisinha de nada, mas às vezes alguém entende. E esse cara que entendeu, ele junta com o outro dia, ou ele pergunta, tá? Porque assim, isso, se sumir, é um prejuízo para a sociedade, né? Esse conhecimento. O mestre faleceu em 2000, isso e já está deturpando, o pessoal está esquecendo, esquece mesmo. O outro joga fora o caderno. Dá vontade de brigar, né? Entendeu? A outra vai lá e é assaltada ainda, perde o caderno, né?
Tem que chicotear em praça pública um negócio desse, né? Tá? Não pode acontecer uma coisa dessa. Eu tenho meus cadernos guardados aqui. Porque é coisa que a gente não tem nem capacidade para pensar. E é assim, são milênios de informação que você consegue manter e depois despeja em alguém, ou em alguns, né? Lá no caso eram alguns lá com o mestre. Tenho certeza que a maioria não estudou o suficiente. Tenho certeza que a maioria deixou passar. Eu lembro de uma situação que eu perguntei, que o mestre falou do centro lá das vidas passadas. Quem estava junto comigo na aula, porque me interessou o assunto, eu fiquei prestando atenção, né? Porque eu já tinha processado, a gente faz treino, eu fazia treino de outra linha, e que eu tinha flash de lembrança. Porque me interessou o assunto, eu prestei atenção naquilo lá e eu guardei aquilo. Imagina quanta coisa eu não devo ter perdido. Tá? Porque você não tem capacidade de entender o que ele está explicando, que era jogo duro a aula. Não é essa aulinha fácil que eu dou não, para ocidental, tá? Ali era para a cabeça de qualquer um. Complicado. O negócio ele falava coisa que você não tinha noção. E eu cheguei mais ou menos já instruído. Já tinha lido muita coisa. Então, muita coisa eu consegui guardar porque eu já tinha estudado antes. Aí eu cheguei e você enxerga. Quanta coisa eu não devo ter comido bola também. Tá? Espero que outro irmão tenha guardado, porque eu perdi. O que eu guardei, eu estou mantendo. Estou tentando transmitir. É o pessoal que não entende o que eu estou passando. Tá? Não sabe que é depositário. Que não é dele. É do outro. Não é meu. É do próximo. Então tem que guardar para transmitir para o próximo. Talvez o outro seja o avatar lá de novo, que vai... Ah, peguei todas as informações, é isso que eu precisava para montar o quebra-cabeça. Entendeu? Eu vou lá e ponho só uma pecinha. Ah, essa pecinha está aqui, ó. Põe ela aí. Não se perdeu. E é isso que a gente tem que fazer. O primeiro livro que eu pus no papel, né, porque são informações basicamente de aula que o mestre passou, é uma coisa que já sumiu também. Para o chinês, aquilo nem existe mais. Chinês de hoje. Os livros de acupuntura não tem mais isso. Então, ali está coisa que o mestre transmitiu que ninguém mais transmite. Forma humana, que é importantíssimo. O que você vê no pulso, que é importantíssimo. Está cheio de gente que trata sem ver pulso. É uma ignorância completa. Não pode. Tem que aprender pulso. Pulsologia chinesa é a base do tratamento. Então você tem que saber. Se não sabe, tem que fazer todo dia. O professor tem que revisar todo dia. Enche o saco. O professor é chato. E ele tem que mostrar todo dia a mesma coisa. É chato para o professor também. Mas como é que eu vou ensinar ciclo para o cara? Que ele fala assim, ó. Nós estamos saindo da primavera, entrando no verão. Eu não calculei ainda. O que acontece com o pulso? O pulso de fogo aumenta. Tá? Vai dar alteração no pulso da pessoa? Sim, de todo mundo dá. E o que acontece com esse fogo aumentado? Congestiona. Se você já tiver muito fogo ou tiver problema na região do fogo, o fogo que virá, ele lesa aquilo lá. Ou se tiver muito fogo, junta fogo duplo, que o mestre falou. Quando você tem muito yang, você cai no yin. Então você pensa que tem muito fogo, mas ele joga você para a energia yin, para a água, e acaba com a tua energia. Tá certo? Por isso que a gente não pode se encher de coisas yang no verão, que é uma burrice tremenda, que é o que a gente faz todo ano. Festa de final de ano é o
acúmulo do aumento do calor interno. Aí gera catarro. Tá certo? Então, no inverno, você vai ter uma doença grave, porque você acumulou catarro na hora que você devia estar aprendendo a refrescar. Aí você compra panetone, você adora panetone, você adora fruta seca, adora encher a cara de final de ano, adora comer carne quente no final do ano, à noite, né? O cúmulo da falta de saber o que fazer, né? Todo mundo gosta, mas não, né? Não é a hora certa. Fruta seca é fruta de inverno. Aquela coisa que você teve. Então é burrice, né? Panetone devia ser para nós aqui, devia ser no meio do ano, que é o inverno. Fruta seca é comida de inverno, pô. É sobra. É aquilo que você não tem mais nada o que comer, você vai comer essa porcaria dessa fruta seca. Porque a fruta boa só dá no verão, né? Entendeu? Então, se você não conhece o ciclo, você luta contra, então você acumula doença. Então, na hora que a gente devia estar reduzindo o calor interno, que é no verão, você está pondo mais calor. Mas aí vem as frutas certas, né? Você vê, então tem melancia para refrescar, manga é fria, frutas de final de ano. Então, se você aprende a contrabalancear esse negócio, por exemplo, você não tem dor nas costas, porque o trouxa que tem dor nas costas é o cara que acumulou calor. Então ele adora churrasco, adora encher a cara, né? No churrasco ele come mais carne é quente. O churrasco acumula mais calor na carne. E aí ele tem dor nas costas. E aí ele vai no terapeuta tratar, mas ele é o culpado. E se o terapeuta não sabe que ele está fazendo isso, ele é culpado junto com o doente. Então, é assim, eu tive uma dor nas costas uma vez, que eu tive que ir no médico. Falei, pô, não consigo nem andar. Para de comer carne, seu trouxa. Tá? Você tem que resfriar teu organismo. Verdura é quente à noite. Ela acumula calor. Só vai ser digerida no dia seguinte. Então você não sabe que tem um ciclo interno também teu, né? O teu baço não funciona à noite, não funciona depois que escurece. 4 horas da tarde ele para de funcionar. Carne cozida é melhor, mas tudo que você coloca, mesmo cozida, a verdura, você pensa assim, tudo depois das 4 da tarde não deveria ser comido. Porque o horário do baço é 7 horas da manhã do dia seguinte, cara. Da terra, né? Entendeu? Ele só vai ser processado lá. Mas como a gente inverteu o horário de ficar acordado, então você vai até muito mais tarde. Então você come à noite. Então esse desconhecimento básico de ciclo da natureza te gera doença. Problema teu? Problema teu. Problema meu também é meu. Porque além de tudo ainda vou ter que tratar o... É isso que é o pior, né? A gente ainda tem que entender, se tratar e tentar tratar o outro, que não quer mudar de hábito. Ele quer se esfolar, né? Tanto faz. Eu vou viver pouco mesmo. A vida é curta. Vamos aproveitar. Então você vê, tem várias coisas que a gente tem que entender do ciclo para poder reverter o prejuízo que a gente está tendo. Tá certo? Essa é a base do conhecimento. Os ciclos da natureza são básicos, você tem que saber. Então, você fica tranquilo no meio-dia, né? Por quê? Você não vai fazer exercício demais. Exercício que extenua. Não. Por quê? Porque você aumenta o calor. Esse calor não é só um calor interno, é um calor na tua cabeça, é uma agitação. Aí você não consegue dormir à noite.
Então você faz um exercício muito intenso na hora do almoço, à noite você não dorme, aí você reclama que à noite você não dorme, você vai tomar um remédio para dormir. Não, mas é o exercício meio-dia. O horário do fogo é para você baixar o fogo, você ficar quieto, deixa ele funcionar. Você dobrar é aquilo que acontece, você fica, depois você vai ter o efeito do fogo. Tá? Essas leis de meio-dia e meia-noite são esse tipo de comportamento do nosso corpo com relação da natureza e a gente, entendeu? Então você tem que entender isso. É complicado porque o sistema é enorme. A gente não vai aprender tudo. A gente não vai aprender a detalhar isso muito fortemente, por quê? Primeiro, não tem literatura. Segundo, não tem uma adaptação ao nosso sistema ocidental. Não é aquela coisa de inverter que aquilo é burrice. Eu falei, é sistema planetário, com constelações em volta. São essas energias. É outro negócio. Eu sempre dou exemplo de... Quem me conhece sabe que eu sou grande, mais ou menos grande. Não muito grande, mas razoavelmente. Mas eu sou rato. Sou pequenininho, né? Eu falo assim, só para ter esse choque. Então, o rato é um bicho pequenininho, perto de um cavalo, que são os antagônicos do ciclo. Tá? Eu me pareço muito mais com um cavalo do que com um rato. Mas eu mantenho a minha personalidade de rato, mesmo tendo a aparência de um cavalo. É isso que eu estou querendo falar. Então, mudar diretamente o ciclo, né, do hemisfério norte para o sul, é burrice. A lei de Coriolis funciona desse jeito lá e aqui gira ao contrário. Não leva a isso, porque não é assim que funciona. A gente tem aqui o outono, ele chega a ser quente. Tem dias de 30 e tantos graus, porque seca, né? Lá seca e esfria, aqui seca e esquenta. Entendeu? Então você continua com a mesma frequência. Aqui tem nevoeiro, lá também, por isso que é branco o metal, né? Tem nevoeiro. Aqui também tem. A água descendo. Então, movimento para baixo. Mas não é tudo igual. É tudo muito parecido, com alguns detalhes diferentes. Então eu precisaria estudar mais para poder montar um paralelo, né, da natureza com base nesse sistema chinês. Eu estou fazendo até uns 20 uns 20 e tantos anos já. E ainda não cheguei a nada. Eu andei uns 2 milímetros para frente só. Por quê? Você tem que absorver esse tipo de coisa, juntar, e eles vão se somando para você conhecer. E como é imenso, então você não consegue ver. Hoje eu dei o exemplo do cavalo, inclusive, né? Eu falei, tem lá o chinês tem uma constelação do cavalo. Então nessa época é quando tem mais parto de cavalo. Então nascem mais cavalos. E o que eles fazem? O chinês segue muito esses ciclos e fazem rituais também. Então eles vão lá e matam um cavalo lá em oferenda. Tá? Porque a constelação do cavalo está ali. Então é tudo assim, tudo regrado. O chinês é extremamente regrado, né? Nesse sentido ritualístico. Era. Hoje não tem mais, porque mudou lá, virou comunista, então acabou com tudo isso, zerou. Mas quem está fora estudando, enxerga isso e tem que aproveitar, né? Aqui a gente tem, uma vez eles lançaram uma revista daquela Scientific American, mostrando o sistema do Kayapó, dos nossos índios aqui, do Kayapó e do Guarani. E aí eles mostrando as semelhanças, né, dessa coisa de astronomia e astrologia com a vida de cada um, e aí eu montando um casamento com o I Ching. Você percebe que é a mesma coisa. Tá, então lá eles propõem, tem época do comer o macaco, né, porque o macaco desce da árvore porque a fruta caiu. Tem que estar mais acessível, senão ele está muito alto, você nem vê o macaco. Aí tem época que você planta a mandioca,
tem época que você colhe a mandioca, que você faz a bebida da mandioca e consome a mandioca. Então você tem festas, tem rituais, todos em volta desse tipo de coisa, de acontecimento da natureza. A gente seguia a natureza, a gente tinha que seguir. Então é época de pescar porque o peixe está ali, visível. Tem hora que você não consegue pescar porque ele está invisível. E se você pescar quando ele está se reproduzindo, você mata, você não tem mais, né? Desse tipo de conhecimento a gente perdeu muito. Então a gente tem que ir somando os conhecimentos para a gente adaptar, trazer para cá, para se aproveitar deste negócio que eles já montaram a base. Essa é a preocupação. Então você aprende os treinos que estão ligados a isso também. Então eu faço lá o Anjimbunal. Eu tenho que entrar em contato com a energia da Terra, mas do centro da Terra. Tá? Eu busco a energia do Sol para o meu Sol se alimentar interior. Tá bom? E tem as revoluções, tem um centro de energia pelo corpo, eu tenho um ciclo de circulação. Tá? Tudo isso já está mais ou menos esquematizado. Imagina se a gente começasse a fazer tudo isso agora. Infernal, né? Não dá, a gente não tem tempo. A gente não tem milênios. Já tem uma cultura que já fez, a gente aproveita e adapta, melhora para a gente. Talvez um dia a gente venda de volta para a China. Isso. O conhecimento que eles perderam, que eles pararam de usar. Beleza? Aqui eu vou terminar. Obrigado para quem estava aqui ao vivo. Aqui eu vou continuar. Quem quiser vir para o Hangout, o link está lá. Aqui ficou muito comprido, desculpa aí, mas é isso aí que eu tinha que falar. Tá bom? Continua seguindo lá o Zonti, dá o like lá, porque a gente vive disso daí, tá? Não que eu ganhe dinheiro com isso, mas pelo menos eu sei quantas pessoas estão vendo. Aqui eu vejo, tem 9 pessoas, mas às vezes mostra lá, depois tem 80 pessoas que viram. Eu nem sei como que aparece isso. Certo? É isso aí, ó. Tem que aproveitar para mim, mas não passei. Não passou nada da idade. Tá vivo, tá, tem que aproveitar. Tá certo? Já. Porque a gente pode durar 10, 20, 30 anos mais e a gente poderia estar durando 30, 40, 50 anos mais. Certo? Tchau.